Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Silva, sou arquiteto de soluções aqui pela Red Belt. Estarei com vocês hoje nessa jornada, apresentando esse webinar, onde o tema é protegendo informações sensíveis com o Microsoft Cloud App Security. Obrigado a todos pela presença. Vamos nessa. Essa é a nossa agenda de hoje. Vamos falar, dar uma breve introdução sobre o que é o Microsoft Cloud App Security, detectar dados sensíveis na nuvem, como bloquear download e upload de dados sensíveis. Vamos falar também sobre bloquear download de informações baseado na localização do funcionário. Dando continuidade aqui. Então, nossa agenda, finalizando, aplicando também rótulo do Azure Information Protection. Também encontrar o equilíbrio entre segurança e produtividade, justamente pela flexibilidade que a nuvem te traz, também é um grande desafio aí dos administradores de TI e dos administradores de segurança. E também manter o controle sobre esses dados é um ponto bem importante quando nós adotamos essa forma de trabalho. Tá? Então, para resolver isso, nós temos o auxílio do Microsoft Cloud App Security. A partir de agora, vocês vão ver, eu vou utilizar a sigla de MCAS, que é o que vocês vão ver no dia a dia, tá? Ou também vocês podem ver como CASB da Microsoft. Então, é sempre aquela sopra de letrinhas, né? Então, essa é mais uma para vocês terem conhecimento. Então, o que é o MCAS? Ele fornece visibilidade avançada, controle sobre a viagem de dados e análises sofisticadas para identificar e combater ameaças cibernéticas em todo o serviço de nuvem da Microsoft e também nuvens de terceiros. O Microsoft Cloud App Security integra-se também com as principais soluções da Microsoft, permitindo um gerenciamento centralizado e recursos de automação. Eu também tenho a possibilidade de criar diversas políticas para atender diversos cenários, onde necessidade de negócio eu consigo trabalhar utilizando os diversos filtros e as diversos tipos de políticas que nós temos para trabalhar. Então, de que forma eu tenho essa visibilidade? Assim que eu inicio o ambiente do MCAS, eu consigo integrar de forma nativa e bem rápida a integração com os onde você tem sinais baseados no comportamento do usuário. Também com Azure ATP, onde você tem o monitoramento dos domain controllers para ter uma visão se algum hacker está invadindo o seu ambiente. E também serviços do Azure AD. Então, por exemplo, um funcionário fez logon no Brasil e poucos minutos depois ele fez logon, por exemplo, em um outro país, sendo que seria impossível ele ter viajado em pouco tempo para uma outra localização para fazer aquele acesso. Então, ele captura esses diversos sinais e centraliza em uma única dashboard para facilitar a investigação e também a tomada de ações baseado no alerta que você recebeu. Então, dessa forma, eu também, com a integração, eu posso conectar o meu MCAS com o serviço de proxy ou o serviço de firewall, e aí com isso eu consigo saber o que os funcionários estão acessando na internet. E com isso você consegue identificar necessidade de negócio ou também riscos aos negócios. Dando um exemplo mais prático, eu fiz o upload dos logs e ele me mostrou na dashboard que nós temos, por exemplo, 10 funcionários do departamento de RH que estão acessando um serviço de armazenamento em nuvem e fazendo o upload dos dados corporativos para lá. Além disso, ele também verifica qual que é a pontuação de segurança desse aplicativo, para saber o quão seguro ele é.
por exemplo, se esse aplicativo não tem um multifator de autenticação, ele não tem um protocolo, não trabalha num protocolo seguro, como a HTTPS, ou um canal TLS, ou seja, você não tem uma criptografia dos dados em trânsito, esse é um aplicativo de risco alto, então ele tem uma pontuação muito baixa. Muitas vezes o funcionário não sabe que você tem já um aplicativo homologado para suprir aquela necessidade. Então, com isso, você tendo essa visão, você pode instruir os seus funcionários ou também fazer o bloqueio desse tipo de acesso, utilizando aí o MCAS como uma ferramenta de auxílio nesse tipo de situação. Dando início ao tema de hoje, que é focado nos dados sensíveis, né, visando aí a entrada da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, prevista para o meio do ano que vem. Então, nós separamos aqui algumas formas de você trabalhar com essa proteção, né, para já deixar o ambiente todo preparado quando essa lei entrar em vigor, e também para você já ir tendo controle no seu dia a dia sobre esses dados. Então, com a integração do Office 365, SharePoint, OneDrive online, nós vamos detectar esses dados sensíveis que os usuários estão salvando nesses repositórios de dados. Então, eu posso utilizar templates prontos que a Microsoft já disponibiliza na ferramenta para facilitar essa configuração. Então, por exemplo, eu quero detectar se usuários estão salvando arquivos que possuem número de cartão de crédito, CPF, RG, CNPJ, ou também a equipe de infraestrutura salva chaves de acesso, por exemplo, de storage do Azure, ou eu posso definir expressões regulares ou palavras-chave que é específico do meu segmento, daquele segmento de negócio. Então, dessa forma, utilizando um serviço de indexação nativa das ferramentas, como, por exemplo, o SharePoint e o OneDrive, ele já vai identificando esse tipo de informação e te gera um alerta. E essa detecção, ela acontece através de políticas que você configura. O legal das políticas é que, como eu disse, na própria plataforma você já tem modelos para utilizar, mas também você pode customizar esses modelos colocando filtros bem específicos que você deseja trabalhar, para atender uma necessidade específica. Ou também você pode criar uma do zero e definir os parâmetros necessários para essa detecção de informações. E quando eu detecto essa informação sensível, no alerta eu vou ter informações suficientes para fazer essa investigação. Então, eu tenho desde a pasta onde esse arquivo está armazenado, tem também informação de quantos colaboradores possuem acesso àquele arquivo. Então, vamos imaginar que você tem um arquivo com uma base de dados de clientes e alguém fez esse upload para uma pasta do SharePoint e essa pasta está compartilhada também com pessoas externas. Então, com isso você tem um risco grande de vazamento de informações. Eu também tenho a informação de se esse arquivo já estiver classificado com o serviço de proteção de dados do Azure, o Azure Information Protection, nós vamos ver um pouco mais para frente, ele também estará presente aqui na informação do alerta. Mais do que só detectar uma informação sensível,
eu também posso automatizar e impor algumas ações de governança para proteger esse tipo de informação. Então, pegando a situação que tinha um arquivo salvo no OneDrive do colaborador, esse arquivo tinha informações sensíveis, eu posso direcionar isso para a quarentena do administrador, para que esse arquivo seja analisado e tomar alguma ação em cima disso. Ou, por exemplo, numa situação onde aquele arquivo que tem informação sensível está compartilhado com usuários externos, eu posso aplicar uma ação de governança removendo esses usuários externos. Então, você tem diversas possibilidades para tratar e impor ações de governança a partir do momento que você detectou aquela informação sensível. Além disso, eu posso também, com o MCAS, fazer o bloqueio do download desses dados sensíveis. Então, pegando uma situação onde os colaboradores estão utilizando, por exemplo, o Microsoft Teams, que é a plataforma de colaboração que vem, eu não diria substituindo, mas diminuindo a quantidade de e-mails que são trocados entre os colaboradores nessa plataforma. Então, lá você consegue subir arquivos, compartilhar com as equipes, e muitas vezes sem querer, o usuário sobe um arquivo que possui informações confidenciais para dentro da plataforma. Outra situação bastante comum, que nós temos visto bastante, é a adoção cada vez maior do Yammer, que é a rede, a plataforma de rede social da Microsoft. Então, muitas vezes os usuários sobem esses tipos de arquivos para lá, e eu quero proteger e bloquear que esse tipo de conteúdo seja feito o download. Assim como também eu posso impedir que o upload desses arquivos sejam feitos. Então, ou seja, se eu estiver iniciando a adoção dessas plataformas na corporação, eu já posso iniciar com uma política para bloquear que esse tipo de informação suba para dentro da plataforma. Porém, se usuários já adotaram a ferramenta, já tem um uso massivo dela, e agora eu estou comprando a licença, agora eu estou adotando o Microsoft Cloud App Security, eu posso passar a usar as políticas para começar a proteger esse tipo de informação. Dependendo da configuração que você tem no Yammer, o usuário ele pode, por exemplo, copiar um grupo, ele vai mandar um e-mail, identifica lá um grupo que ele acha que é o do departamento que vai ter os destinatários que ele precisa, copia aquele grupo no e-mail e automaticamente esse arquivo vai subir para o Yammer. Então, essa é uma situação bastante comum. Com isso, eu consigo, através de uma política de bloqueio de upload e download, proteger que essas informações fiquem somente naquele contexto, ou seja, somente no contexto corporativo. Mostrando na prática como que isso acontece. Se eu estou fazendo acesso ao Yammer, então, eu acessei a ferramenta, eu tenho as postagens que os colaboradores fazem, e eu impeço o download desse tipo de conteúdo. Então, baseado na threshold que você definiu, ou seja, nos parâmetros que você definiu,
você bloqueia esse tipo de conteúdo, que ele seja baixado para qualquer máquina. Ou então, eu vou fazer o bloqueio e evitar que essa informação suba para a plataforma. Então, se eu tenho um arquivo, por exemplo, com CPF, ele identifica aquela informação sensível baseado nos filtros que eu defini e bloqueia aquele tipo de ação. Uma dúvida bastante comum é, quando você faz esse tipo de configuração de política, você tem um aviso da plataforma que ela é monitorada. Mas eu posso também ocultar esse tipo de aviso para que não assuste o colaborador, né? Para que ele não se sinta acuado ao utilizar. Então, nós podemos ocultar esse tipo de aviso. E da mesma forma, eu aplico esse tipo de condição através de políticas. Posso usar os modelos que a Microsoft já disponibiliza na ferramenta, que já inclui diversos cenários de uso corporativo, ou seja, cenários do dia a dia mais comuns, mas eu também posso customizar e definir filtros para atender necessidades bem específicas. Nós temos bastante granularidade nos filtros que nós podemos aplicar. Como isso é feito? Através em conjunto com o Azure AD, através de políticas de acesso condicional, eu defino que, se o usuário for acessar o YAML, eu redireciono ele para o proxy reverso do Microsoft Cloud App Security, porque com isso eu consigo ter esse controle das informações. E não somente para os produtos da Microsoft, como também para outros tipos de serviço. Então, eu posso fazer esse proxy reverso e ter esse controle para serviços do AWS, Dropbox, G Suite, GitHub, Salesforce, Tableau. Então, esses são já serviços homologados pela Microsoft que você consegue fazer esse proxy reverso e ter esse controle através do MCAS. Outra situação bastante comum uma vez o usuário estando na rede corporativa, então, ou seja, ele está usando o notebook corporativo, ele está usando aquele desktop que está no domínio, que tem todas as políticas de segurança aplicadas e está protegido no perímetro, eu confio que ele pode trabalhar de forma flexível com esse tipo de informação. Porém, vamos imaginar segmentos de clientes onde você possui funcionários que ficam atendendo clientes na rua, ficam visitando diversos clientes. Muitas vezes eles fazem o quê? Acessam as informações corporativas através do computador de onde ele está visitando. Isso é um risco muito grande. Então, eu posso definir que, baseado nessa localização, eu evito que ele faça o download dos arquivos. Então, esse exemplo, né, que nós mostramos de um download bloqueado, é de uma máquina que estava nos Estados Unidos, porém, a minha política define que, se ele não estiver, se for qualquer localidade diferente do Brasil, eu vou bloquear o download desse tipo de arquivo. Mas nós podemos substituir, por exemplo, a localização Brasil pelo seu range de IP.
Então, se estiver dentro do meu range de IP corporativo, eu permito que ele faça esse download para a máquina corporativa. Porém, na situação que seja diferente, eu não vou permitir esse tipo de download. Além disso, além desse controle sobre o download e upload das informações sensíveis, nós podemos também incluir uma classificação e proteção sobre o arquivo. Para quem não conhece, o Azure Information Protection, ou também conhecido como AIP, ele é o serviço de classificação e proteção de e-mail e arquivos. Então, por exemplo, um arquivo que foi classificado como interno geral, os colaboradores do domínio conseguem acessar aquela informação, conseguem editar e imprimir, porém, quem é externo não poderia ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, com o MCAS, eu consigo trabalhar em conjunto com esse tipo de política. Então, estou definindo que, se um arquivo tem uma classificação de interno, e esse arquivo ele está compartilhado com pessoas externas, quando fizer um match com esse tipo de política, eu posso aplicar uma ação de governança onde eu removo esses usuários externos. Ou também eu posso colocar em uma quarentena, posso enviar uma cópia desse match. Ou também, uma outra situação eu tenho um arquivo com informações sensíveis, como CPF, RG, cadastro do cliente. Esse arquivo ainda não está classificado, e por ter informações sensíveis, eu posso impor e já aplicar o rótulo, aplicar a proteção e a classificação de forma automatizada, utilizando uma política do Microsoft Cloud App Security. Então, com isso, eu já garanto que, mesmo sem ninguém já ter classificado aquilo, eu já protejo ele de forma antecipada, já evitando aí a exposição desses dados, caso alguém venha, por exemplo, compartilhar aquela pasta com algum ator externo. Antes de abrir as dúvidas, deixa eu mostrar para vocês rapidamente um pouco do portal e como essas informações são exibidas. Então, nós temos aqui alguns alertas baseados nas políticas. Então, nós temos aqui o aviso de bloquear o download com base na inspeção do conteúdo em tempo real. Então, você tem a informação do arquivo, qual foi o usuário, qual foi o aplicativo que ele utilizou. Então, são informações bem granulares que te ajudam a investigar e também já criar mecanismos para automatizar e cada vez mais mitigar esse tipo de risco. E nas políticas, nós temos diversos tipos de políticas que nós podemos criar, como, por exemplo, política de acesso, política de sessão. Política de sessão, por exemplo, bem comum utilizar quando, como nós comentamos agora há pouco, de funcionários que acessam o conteúdo corporativo através de outras máquinas, que muitas vezes não é a máquina corporativa, ou seja, a máquina de um cliente que ele está visitando, por exemplo.
E ele foi lá, acessou o e-mail através do browser, entrou no OneDrive, baixou alguns arquivos e imprimiu para que o cliente, por exemplo, assinasse. E aí, no final das contas, ele acabou esquecendo aquela sessão aberta no computador do terceiro, então eu posso fazer esse controle de sessão. Eu também posso controlar o acesso, ou seja, se o acesso estiver sendo feito de uma máquina que não é uma máquina que está no domínio, eu bloqueio o acesso a um determinado aplicativo. Então, nós temos N possibilidades para tratar através das políticas. Você tem diversos modelos para utilizar. Eles já estão prontos, eu posso apenas habilitar para começar a utilizar. Eu posso definir qual que é a severidade daquele tipo de alerta que eu quero receber, a categoria que eu quero colocar, se é uma categoria de vazamento de informações, se é uma categoria de conformidade. E aí, a partir disso, eu posso definir os filtros. Vocês podem ver que existem N tipos de filtros que eu posso utilizar, desde aplicativo, localização, origem, usuário. E dependendo da situação, posso automatizar e bloquear o usuário. Por exemplo, um caso de um usuário que teve um sinal de viagem impossível, onde ele fez o logon no Brasil e 60 minutos depois, esse mesmo usuário teve o logon efetuado, por exemplo, no Reino Unido, e esse mesmo usuário também, através dos alertas que são centralizados no dashboard, ele teve uma ação de brute force, onde a senha desse usuário foi vazado, eu consigo definir que esse usuário está em risco, a senha dele foi vazada, então eu bloqueio esse usuário e forço ele a efetuar essa troca. Tá? Então, são ações que você consegue automatizar para mitigando cada vez mais os riscos do seu ambiente e evitar a exposição desses dados. Vamos abrir agora para as dúvidas. Vamos ver o que o pessoal mandou aí de pergunta. O Rocine Moraes pergunta, qual a limitação do MK na integração com soluções de nuvem não Microsoft? Rocine, muito boa a sua pergunta. A limitação, ela é definida pelo controle da API que aquela plataforma dá de informação para a Microsoft. Então, ou seja, eu tenho um aplicativo em SaaS de uma outra plataforma, você consegue integrar de forma rápida através. Você tem uma lista de aplicativos que você já conecta, que já são homologados. Então, você tem essa lista do AWS, Box, G Suite, ServiceNow. Então, essa integração dos aplicativos conectados vai depender a quantidade de informações que aquela API vai permitir passar, tá? Porém, você consegue trabalhar também com o proxy reverso, e aí você tem uma quantidade maior de aplicativos que você consegue impor esses controles que nós comentamos, tá?
Então, você tem diversos aí aplicativos já homologados, e nós vemos que, rapidamente, essa lista tem crescido, tá? E também o próprio cliente pode votar e sugerir novos aplicativos. Então, você sugere aqueles que são mais voltados, a Microsoft começa a colocar em roadmap para atender esse tipo de necessidade. Temos a pergunta aqui também do Flávio. Bom dia, como posso proteger contra ataques de phishing? Legal, Flávio. Esse tipo de ataque, na verdade, você vai trabalhar ele em conjunto com a outra solução, tá? Que é o Microsoft Office 365 ATP. Com o ATP, você vai ter políticas de anti-phishing para proteger os seus usuários. Então, ou seja, eu tenho uma lista de diretores e usuários VIP, e eu quero proteger esses usuários contra representação. Então, você cria a política de anti-phishing, porém, essa política ela também será complementada nas informações que você tem na plataforma. Então, por exemplo, você pode ver aqui que você tem, existe já um modelo de política de credenciais vazadas. A Microsoft, ela monitora 24 horas no seu centro de segurança cibernética usuários e senhas que fazem parte do tenant dos clientes, se eles são vazados na internet. Uma vez vazado, você recebe um alerta que aquele usuário tem credencial vazada, e aí você consegue disparar uma ação, por exemplo, de forçar que esse usuário troque a senha, que ele utilize a MFA para entrar nos serviços, e esses sinais vindo das diversas plataformas, devido à integração, você terá essa informação centralizada no MCAS. E aí, com isso, vai facilitar demais a sua investigação, porque ele vai pegar desde o sinal do Azure AD, que é o que é responsável pela credencial vazada, por um ataque de phishing, como também as sinais se a máquina desse usuário está, por exemplo, com o endpoint da Microsoft ativado, você vai ver se aquela máquina também sofreu um ataque, tem um malware nele, se tem uma situação anômala nessa máquina, ou seja, tem algum processo conectando com IPs externos, um processo tentando quebrar um registro, modificar um registro. Então, ele centraliza todas as informações nesse dashboard e você tem a investigação facilitada. E aí, o Flávio questiona também se isso é de acordo com o licenciamento do Office 365. Exatamente. O Cloud App Security, ele faz parte do licenciamento do MS, que é o Enterprise Mobility mais Security. Então, que inclui aí serviço do gerenciamento de dispositivos móveis com o Intune e toda essa camada de segurança, que é o Azure Information Protection, Azure Identity Protection, que é para cuidar aí da parte de credenciais dos usuários. Respondido sua pergunta? Mais alguma coisa? Show de bola. Bom, pessoal, o conteúdo que nós tínhamos para passar é esse, tá? Temos aí alguns recadinhos do pessoal de marketing. Nos próximos dias, dia 27, teremos um webinar do novo módulo do VA, do RIS. O RIS é a plataforma de análise de risco da Red Belt, tá?
E, por favor, se puderem, respondam a pesquisa de satisfação ao final aí da apresentação. Temos mais perguntas? Bom, pessoal, não temos mais perguntas. A Red Belt fica à disposição para atender vocês, tirar qualquer dúvida. Se for necessário enviarem um representante comercial para atender vocês, fiquem à vontade. Mais uma vez, agradecendo o tempo de vocês no dia de hoje. Muito obrigado e até a próxima.